Bom dia a todos. Gostaria de agradecer aqui vocês, pessoas presentes, e agradecer também, dizer bom dia para quem está ou vai nos acompanhar virtualmente, que é importante, né, divulgar esse trabalho que está sendo feito. Agradecer à comissão, especialmente ao Centro Acadêmico de Relações Internacionais, na pessoa da Mirella, que está dirigindo esse centro, que me convidou para fazer parte dessa mesa comentando sobre a trajetória de Cabo Verde, né? Depois da exposição, apresentação da Vera Duarte, que é a jurista, fiquei pensando muitos elementos aqui, a experiência que eu já tive como estudante guineense, a relação também, como é que eu tinha essa relação com Cabo Verde. Eu lembro que em ano 2017, na verdade, em Guiné-Bissau, quando a gente estava concorrendo a às vagas do processo seletivo para estudantes internacionais da Unilab, o nosso tema de redação foi sobre a questão da língua no ensino da Guiné-Bissau. E aí teve uma parte em que falavam sobre como é que isso já estava muito avançado no debate público em Cabo Verde, enquanto que na Guiné-Bissau, até nessa época, não tinha um debate avançado sobre. E quando eu cheguei no Brasil, né, o meu primeiro professor sobre direitos humanos e espaços lusófonos foi um professor cabo-verdiano, de Cabo Verde, que é o professor Deolindo Barros, que nos ajudou também a entender essa questão de direitos humanos. Então, dali eu pesquisei sobre a antropologia cultural na minha graduação em humanidades. Depois, em relações internacionais, eu pesquisei sobre direitos linguísticos da Guiné-Bissau no seu processo de integração internacional, porque eu vejo que a questão linguística faz parte, né, de direitos humanos, né, que depois da Declaração Universal de Direitos Linguísticos de 1966, 96, é importante que a gente comece a falar sobre direitos humanos, não só nessa perspectiva de violação de direitos por questão de massacre, mas também falar de direitos culturais, direitos dos povos colonizados. Então, nisso, agora estou pesquisando com o mesmo tema, mas um pouquinho mais avançado sobre isso, e eu estou criticando a questão da língua portuguesa, né, nesses países. Eu lembro que ontem, né, um dos comentaristas aqui falou sobre a questão de denominar esses países como os países lusófonos. Eu lembro que ontem Miguel de Barros estava até falando que Guiné-Bissau, quando da independência, se não me engano, não chegava nem 10 pessoas que tinha essa educação de falar língua portuguesa, como hoje na Guiné-Bissau se pensa, né? E a Guiné-Bissau não fala língua portuguesa como, tipo, a maioria da população não fala. Nossa língua da unidade nacional é crioulo da Guiné-Bissau, a gente chama de crioulo. Em Cabo Verde também eu acredito que eles têm, né? Como a gente se considera países irmãos, primos, e temos essa relação. E por que eu estou puxando essa questão da língua, né? Que faz parte da do meu processo, né, da pesquisa, né, minha iniciação acadêmica. Estou vendo que é importante falar da língua porque muitas das vezes os relatores que saem de organizações internacionais falando sobre violação de direitos humanos nesses países não falam de questão de direitos culturais, que em grande parte as pessoas que mais violam são essas organizações que colocam como meio de comunicação língua de trabalho nesses países a língua ocidental, a língua do colonizador. E isso já é violação de direitos humanos, mas isso não consta nos relatórios. Então eu vejo que é importante a gente falar sobre isso. Então, dali, na TV Matracas também a gente tem eu sou coordenador de mídias da TV Matracas, que é uma rede de comunicação de racismo voltado aos países da África que falam a língua oficial portuguesa. E nesse programa temos, nessa rede, temos programas da Guiné-Bissau, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé. Da Guiné-Bissau, um programa chamado Bantabá, onde a gente fala língua crioula. E temos um programa também de Cabo Verde chamado Hora de Bai, onde eles também usam a língua cabo-verdiana para falar sobre a realidade política, cultural do povo cabo-verdiano, né? Por que disso? Porque quando a gente vai ver a relação da Amílcar Cabral com a Guiné-Bissau e o papel da Amílcar Cabral e a independência da Guiné e Cabo Verde, a gente vai perceber que
Amílcar Cabral, em um dos seus discursos, ele vai falar que um dos maiores riquezas, né, que os colonizadores nos deixou, né, foi a questão da língua. Isso foi muito discutido em Cabo Verde, Guiné-Bissau também, né, mas Cabral havia ponderado de que, ao longo da nossa, depois da nossa independência, né, Guiné-Bissau, a sua língua mais falada, maioritariamente, que é crioulo, não tinha condições sistemáticas de uma língua, por exemplo, como o português, para estudar as ciências, para descobrir o mundo, o conhecimento científico. Então, ele ponderou que depois há que se reunir condições para que a nossa língua seja sistematizada e para entrar no processo, na educação dos nossos povos. Né? Mas mesmo com isso, eu lembro da relação do Cabral com Paulo Freire, adverteu, né? Paulo Freire não está de acordo com essa frase do Cabral, essa afirmação de que a língua portuguesa é uma das maiores riquezas, porque ele acredita, o Paulo Freire, um sociólogo brasileiro, acredita que você não pode, o pedagogo brasileiro, você não pode usar a língua do colonizador, que essa língua foi utilizada como meio de poder, né, ou de manutenção de poder, que oprimiu durante séculos este povo. Então, por exemplo, em Angola, eu acredito que não tem uma língua fora das línguas locais que consiga fazer a unidade nacional além do português. Mas a Guiné-Bissau a gente tem um crioulo e Cabo Verde tem crioulo. E recentemente temos o presidente da República de Cabo Verde, José Maria Neves, né, no dia 5 desse mês, anunciou ou apresentou a Constituição de Cabo Verde traduzida em versão crioula. Então, isso é um avanço, é muito importante, que a gente vai ver que Cabo Verde, sempre a gente tem o que aprender com a República de Cabo Verde. Né? Porque quando a gente pensa sobre a literatura, que foi destaque aqui da exposição da jurista, né? Que tipo de literatura, em que língua escrever para o povo cabo-verdiano? Né? Então, com essa apresentação, com a Constituição de Cabo Verde na língua crioula, isso vai facilitar, vai permitir que o povo cabo-verdiano tenha uma comunicação mais fluida com o seu sistema de governo, com o Estado cabo-verdiano. Né? Porque a gente percebeu que a evolução, né, o nosso processo da independência, Guiné-Bissau, Cabo Verde, esses países, não podemos ter uma relação entre nós, povos colonizados pelos portugueses, não podemos ter a língua como a única coisa que podemos ter como uma cola mítica, mas podemos usar esse meio, né, de comunicação como um espaço que permita a congregação de nossas forças, nossos potenciais, para lutar contra qualquer outra forma de opressão que hoje está embrenhados, né, nos modelos econômicos, sobretudo nessas organizações internacionais, financeiras internacionais. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acredito que essas organizações de integração regional, né, que dificultam muito a vida da Organização da Unidade Africana, né, a OA, eles são meios de manutenção de poder das antigas metrópoles. Né. Eu lembro que no ano 2016, por que eu estou falando sobre essa questão linguística? Na Guiné-Bissau, quando houve uma crise política no parlamento guineense, o presidente da República, o então presidente da República, José Mário Vaz, ignorou as instituições jurídicas da Guiné-Bissau e solicitou o apoio de juristas portuguesas para ajudar na interpretação da Constituição da República da Guiné-Bissau, porque estava escrito na língua portuguesa e não tinha uma tradução. Então, isso uma das formas que eles usam, os colonizadores, essas línguas ocidentais, usam para fazer a manutenção de seus poderes nesses locais. Então, por que a Constituição da República da Guiné-Bissau não pode ser traduzida para a língua crioula? E eu estou vendo que as religiões estão mais presentes, pode ser também em Cabo Verde, vamos fazer uma reflexão aqui. As religiões estão mais presentes na vida da população do que, do povo guinense, do que o Estado.
Porque você vai ver que filme de Jesus Cristo, por exemplo, já está traduzido a muitas línguas locais da Guiné-Bissau. Papel, fula, balanta. Então, quantos minutos? Então, é importante que a gente falasse sobre isso, porque até hoje, né, eu acredito que isso é um avanço importante, o que o Cabo Verde está fazendo sobre a língua crioula, porque até hoje, nas nossas sociedades, quem fala a língua do Ocidente, né, é visto como uma pessoa que está no estágio mais avançado do seu processo da civilização. E isso, sobretudo, para nós que estamos a fazer relações internacionais, é importante a gente conhecer, porque essa língua, essas línguas ocidentais, né, fazem a manutenção do status, né, do colonizador. E hoje a gente precisa voltar e entender que isso oprime muitos povos e afasta muitos povos desse espaço de tomar decisão nacionais e internacionais. Por isso que, né, com Cabo Verde, Guiné-Bissau tem que aprender, Angola, outros países também precisam aprender, porque a nossa relação não pode ser só visto como os países falam a língua oficial portuguesa, mas deve ser os países colonizados pelos portugueses que hoje querem mudar essa posição de que antes eram colonizados pelos portugueses e hoje precisam usar esses meios de comunicação para lutar contra, não é para manter essa relação que tinham, que os portugueses ainda usam como espaço para influenciar, né, política, economicamente, os nossos países. Né. Então agora vou fechar aqui falando sobre, se não me engano aqui, sobre a fome, né? Cabo Verde teve um período muito, né, turbulento de fome e tem também como uma semelhança aqui com o governo Lula, de ano 2003, que tirou o Brasil do mapa de fome e com mudanças políticas sucessivas, sobretudo marcado pelo último governo, né, de Bolsonaro, o Brasil está voltando para o mapa de fome. Então, a gente precisa ver isso e como é que podemos copiar ou que Cabo Verde e Brasil nos faculte, outros países também, né, as políticas públicas que possam ajudar outros países também a livrar de fome. Eu acredito que essa é uma das questões muito importantes que a gente precisa, né, ver, e sobretudo essa questão da língua, na comunicação dos nossos povos. Muito obrigado.